Queridos, eu quero compartilhar o tema que eu vou trabalhar nesse Tadel desse mês, né? É muito importante, certo? Os valores de uma célula, os valores de uma igreja em célula. Quais são esses valores? Por que nós somos uma igreja em célula? É errado não trabalhar com célula, pastor? Não. Mas por que esse pastor seu insiste em ser uma igreja em célula? O que está por trás disso, pastor? Nós vamos aprender hoje, começar, e durante todos os 5 Tadéis que nós iremos trabalhar, nós vamos ver os valores de ser uma igreja em célula. Diga graças a Deus. Da mesma forma que na Bíblia Sagrada existem alguns valores, tipo assim, nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Diga amém. Você não crê nisso? É um princípio. Não é um princípio, Tony? Isso aí é uma doutrina da ressurreição. Quer ver outro valor na Bíblia Sagrada? Eu creio porque a Bíblia diz que Jesus Cristo vai vir nos buscar. Nós vamos encontrar com Ele nos ares. Você crê nisso? Eu creio que existe o inferno e que existe o céu. Você crê nisso? São valores e doutrinas inegociáveis da palavra. E eu quero provar para você também, durante todo esse mês, você que é um líder de célula ou frequenta uma célula, os valores de ser uma igreja em célula. Os valores. Por que nós somos uma igreja assim? Certo? Quais são os princípios de uma célula? Sabia que a iluminação de uma célula é importante? Isso é a luz que você usa na tua área para reunir os irmãos. Tem irmão que é tão muquinha que ele coloca uma luz de 40 velas, não dá nem para ler a Bíblia. Isso é, olha só que coisa interessante. Vamos falar tudo sobre isso, né? Como que é a reunião de uma célula? Como que se desenvolve isso com bases bíblicas, Tony? Bases bíblicas. Quando a gente aprende algo que tem valor, tanto eu quanto você, a gente vai começar a fazer com mais diligência. Com mais diligência. Abra sua Bíblia comigo. Tudo bem, meu diácono de excelência? Rapaz, quem quiser comprar carros, fala com o Marcinho. Quem quiser arrumar ar-condicionado, fala com a Abinael, né? Quem quiser dinheiro emprestado, fala com a Losango, que ele trabalha, não trabalha mais na Losango? Não é para pedir dinheiro emprestado, não. O juro está muito alto? Não, para irmão de igreja, não. É que está muito alto o juro, ele não quer que você entre no juro, não é isso, Colemar? Trabalha lá na Losango, Colemar. Quem quiser, né, ficar bonito, anda do meu lado. Sabe o negócio? Por aí afora. Amém, gente? Todo mundo preparado? Atos dos Apóstolos, coloca para mim lá a nossa querida Natália Zepp, que está lá em cima. Atos capítulo 2, verso 37. Quando eles ouviram falar isso, ficaram atônitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Cada um seja batizado em nome, olha lá, se arrependa. Vai passando os versículos que eu vou lendo. Pedro respondeu: arrepende-se, cada um de vocês seja batizado, e perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Aí coloca no 42 em diante agora, vamos lá. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Verso seguinte: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que criam e mantinham unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham unidade e mantinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão nas casas, junto participavam das refeições, e alegria e singeleza do coração. Até aí. Bom, queridos, existe uma base bíblica de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, moça? Primeira vez que você vem aqui? Segunda, terceira, quinta, 18ª, a 4ª vez, a primeira vez que eu presto atenção em você. Veio com ela? Sua amiga? Ela é
lá do Pará, ali, Pará. Biblicamente falando, existe uma ideia que a igreja de Jesus Cristo começou nas casas, nas células. Por que se dá o nome célula, pastor? Porque nosso corpo é composto de células, aonde essas células, né, se multiplicam, né, e essas células têm um fator fundamental dentro do nosso organismo. Por isso que nós falamos célula, mas podia ser grupo caseiro, PG, que é nosso pequeno grupo familiar. Mas nós damos o nome de célula, porque também, né, na biologia, existe um significado muito importante no corpo físico, a questão de célula. Eu não vou falar sobre isso hoje não, deixa eu falar mais para frente. Então a igreja de Atos se reunia nas casas. E nós entendemos que uma igreja forte é porque tem células fortes, que tem crentes fortes nessas células. Então fala para o seu irmão, você é um crente forte. Fala para ele, eu vejo a força de Deus em você. Quem aqui é forte, diga amém. Você é forte mesmo? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala, eu sou forte. Glória a Deus. Como que uma igreja, pastor, ela é forte? Com membros fortes, com discípulos fortes, com células fortes. Agora imagine uma igreja com células fracas, com crentes fracos, com homens fracos, com mulheres fracas, aonde ninguém aceita desafios de crescimento. Seria um horror. Por isso que Deus te colocou aqui nessa igreja, porque nós somos uma igreja, né, de gente forte. Quanto mais gente forte vir para cá, essa igreja vai se tornar mais uma igreja forte. Diga amém. Fala para o teu irmão, por isso que você está aqui. Uma igreja, né, tem que ter, uma célula tem que ter esse DNA. E começa pelo líder, Tony. O líder, ele tem que ser uma pessoa que vai ver pela fé, enxergar pela fé. Paulo disse, eu não consigo viver por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Mesmo que as circunstâncias em volta de Paulo estavam difíceis, Paulo ele via com os olhos da fé. Um líder de célula, um líder em treinamento, um anfitrião, ele tem que criar dentro da célula esse ambiente, certo, de fé. E essa célula tem que ter esse DNA. Quem passa o DNA? O pastor passa aqui no Tadel, e você passa na sua célula, essa ambiência, esse clima favorável que a pessoa creia, né, que naquele lugar ele está indo ali porque Deus está naquele lugar e Deus pode encontrar com ele naquela casa. Diga graças a Deus. Isso é importante. Quais são as verdades, pastor, de uma igreja em célula? Quais são as verdades? Nós aprendemos aqui domingo pela manhã que quando nós somos apaixonados por uma coisa, nós fazemos bem feito. Então, se você é apaixonado por Jesus, você faz bem feito. Sabia? Se você é apaixonado por Jesus, você faz bem feito. Aprendemos domingo de manhã na vida do pastor Geraldo. Se eu faço para Deus relaxadamente, é porque eu não sou apaixonado por Deus. Mas quando eu sou apaixonado por Deus, eu vou ver os valores do cristianismo e aplicar na minha vida e na vida do meu irmão. E aprendemos domingo à noite que Deus é o primeiro, o próximo é o segundo e eu sou o terceiro. Olha só, se eu nunca chorei por uma alma perdida, eu não sou apaixonado por almas perdidas. Tem gente que já chorou pelo marido, já chorou pela esposa, já chorou pelo filho, já chorou pelo carro que bateu, pelo cachorro que morreu, mas nunca chorou por uma alma perdida. Nunca chorou por uma alma perdida. Se você nunca chora por aquilo que a Bíblia fala que é mais precioso do que o mundo todo, os seus valores,
estão invertidos, e lá na célula você nunca vai passar isso para as pessoas, porque é um DNA. Quem está entendendo? Se você nunca ora por uma pessoa que está perdida no mundo, é porque você não é apaixonado pelas coisas que Jesus é apaixonado. Esse é o DNA de uma célula. Isso tem que ser o DNA na vida de um líder de célula, de um supervisor. Quando você pegar o relatório da célula, você tem que ver quem é que não foi na célula e se preocupar com quem não foi na célula. Saber ligar para ele. O visitante foi na célula, cadê o contato 24 horas? Para você marcar o AI, para começar o AI com ele, que é o acompanhamento inicial. Se você não faz isso, é porque você não é apaixonado por gente. Passou na nossa célula essa semana passada 30 visitantes. 30 visitantes passaram nas nossas células. E é uma média de 30 a 40 visitantes que passam por semana nas nossas células, irmão. Se nós ganhássemos essas 40 pessoas que de alguma forma, desesperadamente, o Espírito Santo leva, porque elas estão precisando de um amigo, de alguém que vai orar por ela. Se nós amássemos essas pessoas com os valores da palavra, nós não íamos perder essas pessoas. 40 vezes 300, quantas semanas no mês? 60, no ano 60 aí? Alguma coisa, não é isso? 52, como é que é? Eu não sei quantas semanas tem no ano, mas é uma pancada de semana. Se nós ganhássemos 30 almas por semana, em 10 semanas nós ganharíamos 300. Seríamos mais uma igreja, ganharíamos 1000 almas por ano. Pessoas, e quando nós falamos em números, querido, cada número, olhe para mim, é uma alma. Uma alma, Guida. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então você que pertence a uma célula, é líder de uma célula, é um supervisor de uma célula, o visitante, você tem que amar como Jesus amou esse visitante. São valores de uma célula forte. Uma célula que se preocupa com as pessoas, que vai amar o que Cristo amou e morreu por essas pessoas. Agora isso só acontece na intimidade com Jesus. Eu aprendi na conferência que oração é uma coisa, intimidade com Deus, Sara, é outra coisa. Às vezes eu estou lá, abençoa o meu filho, abençoa o meu carro, eu quero gasolina para abastecer, me dá um aumento de salário, abençoa. A gente fica só nessa oração, mas a gente, acabou a oração, a gente deixa Deus ali e sai para o nosso dia a dia, não tem intimidade com Deus. E uma célula, um líder de célula, uma pessoa, ela tem que gerar essa intimidade com Jesus Cristo, certo? Um exemplo, existem duas situações em Israel muito determinantes. Quando eu estudei, geografia bíblica no seminário, eu aprendi algo muito importante. Existe o Mar Morto e o Mar da Galileia. Os dois recebem água do Rio Jordão. São mares, mas o Mar da Galileia é porque é um lago muito grande, de água doce. A água do Rio Jordão vem nele. Lá tem muito peixe, porque ele recebe água e ele deixa a água embora. Já o Mar Morto, não, a água vem para nele. Tem gente, olhe para mim, que ele recebe aqui do púlpito a palavra revelada, mas estanca, ele não passa para ninguém. Ele não gera vida. Ele está aqui, mas ele recebe e não consegue ser o Mar da Galileia. Ele é o Mar Morto. A água do Mar Morto, se a pessoa beber em algumas quantidades, ela pode até morrer. Uma água salobra, ruim. O Mar da Galileia não, o Mar da Galileia tem vida, o Mar Morto não. Olha só que coisa interessante. O Mar Morto é o lugar mais baixo, nível mais baixo do planeta Terra.
Estou falando de pessoas rasas, baixas, que não aplicam os princípios, né, de gerar vida nas pessoas que estão ao redor dela, na comunhão do dia a dia. Eu estou falando de valores importantes para se aplicar dentro de uma célula. Olha só que coisa interessante. Algumas células, elas não conseguem passar o que elas recebem. Porque o líder ou alguém não está vivendo o DNA da igreja, que é um princípio na vida do outro, você ministrar na vida do outro o que você recebe. Olha só, deixa eu falar para você, sabia que tem líder que às vezes não consegue preencher um relatório corretamente? Se você não consegue cuidar de um relatório, vai conseguir cuidar de gente? Responde para mim. Um relatório, tem relatório que vem incompleto. Você não consegue cuidar de um relatório, você não consegue fazer um secretário de uma célula cuidar de um relatório. Vai cuidar do visitante que foi lá? Fala para mim, vai cuidar de um visitante, Zezé? Não vai cuidar, porque de cuidar de gente é muito mais difícil do que cuidar de um relatório. Tem gente que esquece o relatório em casa, não traz, como esqueceu que na célula dele foi um visitante desesperado por um abraço, por uma oração, por alguém que ia amar ele como Jesus Cristo amou. A gente tem que entender que esses valores tem que estar dentro da célula. Diga amém, querido, diga graças a Deus. Temos que ter esse propósito, ser uma célula contagiante, amor pelas almas, amor por Jesus, amor por si próprio, amor, exalar esse propósito dentro dessa célula. E a célula tem que ter alvos. Deus nos enviou um visitante, eu vou cuidar desse visitante. Eu vou cuidar desse visitante. Quem aqui já foi em alguma festa e foi mal recebido? Eu já fui. Eu já fui em reuniões que eu fui mal recebido. E nós fazemos reuniões em nome de Deus e pregamos ali o amor de Deus. Então a gente tem que cuidar bem dessas pessoas que estão indo lá. Diga graças a Deus. E se a gente cuidar bem dessa pessoa, tirar os carrapichos deles em amor, elas vão ficar sadias, não vão? Vão ou não vão, gente? E ovelha sadia dá o quê? Cria. Ovelha sadia dá cria. Ovelha que não é sadia não multiplica, mas ovelha sadia dá cria. Então são esses valores dentro de uma célula, certo? E nós temos que entender, Jesus diz, vocês são o sal da terra, não o sal do mundo, sal da terra. Por que Jesus diz isso? Por que ele fala a esse respeito sobre vocês são o sal lá em Mateus, né? Quando ele prega o sermão da montanha. Os judeus naquela época, eu vou falar uma coisa aqui, mas é estudo bíblico isso aí, irmão. Você faz um estudo, né, do que acontecia naquela época. Os judeus, quando eles iam, né, eles não tinham sistema de, o que fala de saneamento básico. Eles faziam cocô no meio do mato, aqueles vilarejos, aquelas, falava antigamente, dava o nome, que era o nome daquele lá que fazia, que cavava um buraco assim, fazia uma casinha, não é fossa não, privado, um mitório, sei lá qual era o nome que dava, e eles faziam, e eles jogavam sal naquilo ali. Não, estou falando sério, irmão, não é para rir não, é seríssima a comparação, porque o sal, certo, que era jogado ali, eliminava as bactérias, para não gerar o que? Contaminação nos lençóis freáticos. Olha só, Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês vão eliminar as bactérias espirituais na vida dos outros, para eles não se contaminarem. Vocês serão o que? Sal.
as bactérias que vão produzir mal na vida das pessoas, vocês vão tirar, porque vocês são sal. Vocês não podem ser pior do que os outros, porque vocês já me têm. Vocês são sal. Cada líder, cada membro de uma célula, se ele entender isso, ele vai se preocupar em salgar a vida de uma pessoa que os vermes estão comendo. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão sofrendo, que você pode ser na vida desta pessoa o sal que ela precisa, ensinar ela a orar, ensinar ela a ter comunhão com Deus, ensinar ela a buscar a face do Altíssimo. Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço. Quando as moléculas de sal encostam naquelas bactérias, eles destroem as bactérias. É uma forma de preservar da corrupção. O sal suga o líquido daquelas bactérias, vai sugar e vai desnutrir aquelas bactérias e matam aquelas bactérias. Agora preste atenção. Sal não é para jogar no meio dos que estão bons. Sal é para jogar no meio daqueles que estão maus. A gente quer jogar sal aqui no culto, que tem muita gente que já está boa com a grande colheita. Diga amém. Agora você conhece pessoas que têm que ser salgadas. Pessoas da sua escola, vizinhos, da sua família. Pergunta para o teu irmão, por que as pessoas da sua família não querem se converter? Pergunta para ele. O que elas estão vendo na sua vida? Pergunta para ela. Às vezes, sabe o que as pessoas da nossa família, olhem para mim. Quando eu mando olhar para mim é porque eu preciso, vocês olhem para mim. O que as pessoas estão vendo em nós? Eles viram só uma pessoa que trocou de religião? Como é que está a essência aqui dentro? A essência mudou a essência. A sua mãe, a sua sogra está vendo que você está tratando melhor a filha dela? Lá dentro da sua casa, o seu tio, quando vai visitar, você fala que ele vai para o inferno? Você vai para o inferno, hein? Vai para o inferno. Você não é Deus, irmão. Não vou mandar ninguém para o inferno. Sabe, o sal, para salgar e tirar as impurezas da pessoa. Essa célula tem que ser um ambiente, o líder, né, as pessoas daquela célula, tem que ser um ambiente que vai ajudar as pessoas a encontrarem um caminho que estão perdidos. Diga amém. E quando nós fazemos isso, nós entregamos na mão do povo o ministério da reconciliação. Eu acredito que todos que estão aqui podem ser grandes líderes. Grandes líderes. Eu acredito que aqui no nosso meio nós temos pessoas que vão alcançar, que vão multiplicar suas células e vão crescer e vão ganhar muitas almas, porque esses valores do Evangelho não têm preço. A célula na casa de Jesus, ela era tanta gente que tinha que descer pelo teto pendurado. Quando chegava um paralítico, tinha que descer pelo teto que não cabia. É a célula na casa, é a casa de Jesus, quando ele foi para a casa dele, é só você ler o texto, as pessoas foram para a casa onde Jesus estava, e aí eles abriram o teto que não podia entrar. É uma célula que cresce, porque Jesus era sal, tinha os valores. Amém, gente? Agora pergunta para o seu irmão, como é que está a sua célula? Será que vai ter que comprar uma corda para descer o visitante por cima? Não, para se enforcar não, para se enforcar não. Em nome de Jesus. Mas vão ter que descer o visitante por cima, porque está cheia, está multiplicando, está alcançando gente.
Outra coisa, olha para mim, líder de célula, qual que é a data da multiplicação da tua célula? Porque se você se reúne sem data, não tem um objetivo, ninguém vai atrás de visitantes. Se você não faz evangelismo na tua célula, nunca vai multiplicar a tua célula. Preste atenção, valores de uma célula bem sucedida. Quem está entendendo vai dizendo glória a Deus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe como é que estipulava o embaixador no Império Romano? Porque aí começou os embaixadores. Sabe como? Não. Ninguém sabe. Então eu vou contar, porque desde que você sabe não sabe, né? Não precisa nem falar os pormenores. Então vai lá um pouco de cultura para você. Aqui também tem um pouco. Diga amém. O Império Romano estabeleceu o seu império. Eles faziam assim, eles dominavam aquela região, e lá eles mandavam 300 pessoas naquela cidade, no mínimo, e eles seriam os embaixadores. Qual era a função do embaixador? Ele ia com a cultura romana, ele iria com as leis romanas, e lá ele estabelecia, mas de uma forma amigável, não era de uma forma, chegamos aqui, vamos matar todo mundo, porque nós somos crentes, não, de uma forma amigável, atraente, estabelecia os seus embaixadores naquela região. Aí eles falavam a língua, ensinavam a língua para aquele povo, ensinavam as leis de Roma para aquele povo, a cultura de Roma para aquele povo, de forma atraente. Eles iam amigavelmente, já tinha conquistado o território, chegava com o Império Romano e faziam isso. Por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Jesus. Nós temos que chegar naquela região aonde a cocaína, aonde o adultério, aonde a prostituição, a mentira, aonde as brigas operam, e a cultura do reino de Deus, nós vamos estabelecer ali naquele lugar. Eu vou levar o que, irmão? Redobra atenção, o que eu vou levar? Primeiro eu vou levar o que? A cultura cristã, através da minha vida, as leis de Deus, através da palavra de Deus, os costumes, a forma de agir, como se comportar. Aí, aonde eu estou, eu sou um embaixador de Cristo. E aonde se faz isso? Em uma célula, lá naquela rua. Quantos embaixadores eu tenho aqui? A sua célula, lá onde você vai, onde você congrega, lá tem uns embaixadores, mudando costumes, mudando os pensamentos, mudando o que? Atitudes, e se convertendo ao cristianismo. Era isso que Roma fazia na época. E aí ali eram estipulados isso. Eles atraíam as pessoas para se tornarem, e aí quando a pessoa estava toda doutrinada nessa cultura, ela se tornava um cidadão romano. Paulo era um cidadão romano, embora judeu, da tribo de Benjamim, mas Paulo, ele tinha cidadania romana. Quando ele é preso, ele fala: para aí, eu sou um cidadão romano, eu vou apelar para César. Ele tinha cidadania romana. Nós, embaixadores de Cristo, o Wendel lá na célula dele, as pessoas têm que ser os embaixadores de Cristo naquela região perto da célula. Mudar a cultura, mudar a forma de falar, o jeito de agir. Isso são os valores de uma célula. Agora, se isso não está acontecendo, é mais uma reunião de pessoas, não é uma célula. Não é uma célula. Nós temos que ampliar as colônias do reino de Deus, né, nas nossas células. Aplicar isso de forma muito amigável. Diga graças a Deus. Cada um aqui é embaixador de Jesus Cristo, irmão. Agora, como que eu vou fazer isso, pastor? A pastora Cirlei, uma vez eu viajei, eu falei: você vai pregar uma mensagem, pastora Cirlei. Falando nisso, vai lá visitar a Alice. Gatíssima, né, pastora? Olhinho bonitinho, clarinho, mais coisinha gostosinha. Carinha do Isaac assim, lindinha. Vai lá visitar ela.
Claudião mora aqui no Dom Felipe. Quando chegar lá, já manda ele colocar o pão de queijo no forno. Cadê o Claudião? Por aí. Hã? Levar um presentão para Liz. Amém? Vai lá. Preste atenção. Eu falei para a pastora pregar aqui 5 níveis de submissão. Submissão só é... Olha para mim. Submissão. Olha para mim. Submissão só é submissão se for completa. O que é submissão? É ficar falando sim senhor e não senhor. Submissão. Eu estou debaixo de uma missão. Aqui você vem para a Igreja Batista Renovada. Deus nos deu uma missão. Eu me submeto a essa missão. Essa missão tem regras, tem valores, princípios. Então eu entro nessa, me submeto a isso. Num casamento. Olha, quem aqui é um marido da casa? O marido, o homem, o macho. Você tem que ter uma missão em Deus para sua mulher submeter essa missão, irmão. Ou você é um banana, um frouxo, que a sua mulher ora para você e não vê missão nenhuma de Deus na sua vida. Ela tem que ver uma missão na sua vida. E ela se submete a essa missão como uma ajudadora. Eva foi feita como um auxiliador, uma ajudadora para Adão. Agora você não tem uma missão em Deus e quer que essa mulher vai lavar, vai passar, vai cozinhar, você tem que se submeter. Isso aí não é submissão. Cadê a missão que Deus te deu? E qual é a primeira missão que Deus deu para você, homem? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Primeira missão sua. Aí você quer que a mulher fique igual um tapete. Aí um exemplo, quando ela pregou, e submissão só é submissão se ela for completa. Qual é o nível de submissão que não é aceita? Olha, preste atenção por Deus. O do Joãozinho, não sei se ela falou aqui. A professora falou: Joãozinho, senta. Não sento. Senta, Joãozinho, não sento. Senta, Joãozinho, senão eu vou chamar seu pai. Ele sentou. Ela falou: viu, tem que me obedecer. Ele falou: eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Eu sou da Igreja Batista, mas eu só vou fazer isso desse jeito. Aí você vai plantar isso, vai colher o que dos seus discípulos na tua célula, Antônio? Hein, Cláudio? Você vai plantar isso. Você vai colher o que amanhã dos seus filhos carnais ou espirituais, Ivan? Porque o que você planta, você colhe. Então, um líder, né, que tem uma visão de águia. Quem tem visão de águia aqui, diga graças a Deus. Fala para o seu irmão: tem uma visão de águia. Olha para os meus olhos. Olha que visão de águia que eu tenho. Amém? Um líder, um membro de uma célula que tem visão de águia, ele vai um membro de célula que tem visão de águia, olha para mim, um membro de uma célula, ele vai chegar depois dessa reunião, falar para o líder dele, falar: que dia que é a nossa multiplicação? Aí você vai, o líder de célula que tem olho de águia, ele vai chegar para o supervisor e vai falar: que dia que a nossa rede vai multiplicar? Agora tem uns líderes de célula que não, aqui não, lá no Diarley tem uns líderes assim, borocochô, os caras lá, irmão, dá até medo de ficar perto dele. Mas uns líderes lá que, sabe, é de qualquer jeito. Líder de célula que pega a mensagem e ao invés de estudar ela, chega em cima da hora e fica só lendo, irmão. E você acha que os crentes é besta da célula que vê que você não está lendo, aquele que você não estudou em casa, irmão? Você acha que o povo é bobo? Está falando, Deus está falando. Hoje essa garotada aí está tudo universitário, irmão. Os adolescentes já estão tudo no superior, nível superior. Você acha que ele não sabe? Se eu colocasse um papel assim e ficasse, vou usar esse exemplo. Tirar o óculos de perto, estou ficando velho demais, irmão. Qualificações quanto à conduta. Quanto à conduta, o discipulador deve ser irrepreensível e aprovado. Amém, irmão? O que vocês vão olhar para mim? Falar o quê? Vai, tem mais, hein? Olha lá.
tem de ter todas as áreas da sua vida debaixo da cobertura. Aí tem uns líderes que faz isso, pega o papel da célula, a mensagem, não estuda, chega atrasado, correndo. Você tá aí, irmão? Aí, você faz o quebra-gelo, você faz negócio, você faz negócio. Aí tá lá, aí começa. Eu não fico nessa célula, irmão. Aqui não, lá no Diarley tem. Eu vou pregar no Diarley semana que vem. Aqui só tem águia, diga amém. O Tony é uma águia. Não, Romualdo, você não é águia. Uma águia despenada, mas é uma águia despenada. Uma águia. Eu estou indo para o mesmo caminho, mas tem pouco pena nessa cabeça aí dessa águia. Mas está lá. Qual é o nível de submissão total? Agora, se eu estou na Assembleia de Deus, lá tem uma visão, eu me submeto àquela visão. Se eu estou na Igreja Batista Tradicional, eu me submeto àquela visão. Porque você não pode ser o artilheiro do time e chutar o pênalti para fora, irmão. Porque você quer. Uma coisa é errar o pênalti, outra coisa é chutar o pênalti para fora. Eu lembro numa final de campeonato que teve, que era para um time, se tivesse ganhado do meu time, tinha sido campeão. O goleiro do meu time, lembra quando o Flamengo, Felipe, bem assim de um lado assim, e não catou o pênalti? Lembra disso? Que sacanagem, aquilo que é? É profissional? Não é um profissional. Depois ele foi pro teu time, vocês aprenderam, vocês gostaram tanto dele que vocês compraram aquele goleiro. Era pro Flamengo ser campeão aquele ano, não era? Não foi não, naquele dia, por causa daquele jogo, perdeu o título. Foi ou não foi? Sabe, irmão, você tem que ser um cara, irmão, ligado nesses valores que eu estou te ensinando aqui. Submissão, irmão. Hebreus 13:17, coloca lá para mim, Natália. Hebreus 13:17, olha o que a Bíblia diz. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eu não posso rasgar isso aqui da Bíblia, irmão. Lê para mim, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3, vai. Ponto. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Irmão, essa manhã eu estava orando por vocês, irmão. E vinha nomes, vinha pessoas, e Deus abençoe o fulano, abençoe o ciclano, Deus muda a vida daquele. Eu estou apresentando a sua vida diante de Deus, porque eu tenho que prestar conta da sua vida, irmão. Diga amém. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma. Vocês têm que olhar para mim e me ver alegre, irmão. Alegria. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles, dos seus líderes, seja de alegria e não de peso. Poxa, lá vai eu falar com o Reginaldo de novo. Reginaldo, eu vou falar com o Calixto de novo. Ah, não. Eu vou falar com o Eduardo de novo. Não, com o João Bueno de novo. Ah, não. Eu vou falar com o João Bueno de novo. Eu vou falar com o Calixto de novo. Aleluia! É aí que a Bíblia está dizendo. Porque por isso não seria proveitoso para vocês. Quando eu lembrar de vocês, tem que ser com alegria, não com peso. Cadê o líder da célula que não vem no Tadel? Ai, meu Deus. Aí eu chego para o supervisor que tem uma lista. Cadê a lista de chamada do Tadel? Dos líderes? Cadê? Onde está? Olha lá, tem lista de chamada de líder. Aí tem mais vermelho do que azul, irmão. Aí eu chego para ele, cadê? Ele fala, não sei, está um peso. O que você está rindo, Ender? Aí não, Ender, aí você me machucou. Vamos lá, gente, estou terminando, cá para acabar. Então são esses valores, amém?
esses valores. Cada crente é um sacerdote. O sacerdócio está na mão do povo. Eu já entendi isso. Quem vai fazer essa igreja crescer é você. Porque esses valores vão estar na sua vida, lá na tua célula. Diga graças a Deus. O pastor Rony comentou comigo que quando ele foi em Santarém, ele conheceu um pedreiro que tem bicicleta. E lidera 150 células e trabalha todo dia. E não é remunerado da igreja não, ele é pedreiro. Sol a sol. E supervisiona 150 células de bicicleta. O que esse cara tem que eu não tenho? Fala para mim. Bicicleta. Vou comprar uma bicicleta para cada líder de célula. Vou comprar uma bicicleta para cada líder de célula. Oi, Binael. BMW, bicicleta meia velha. O cara tem um... Aí quando ele chegou, foi visitar esse irmão, o pastor Rony, ele não tinha palavra. O que ele vai falar para um cara desse? O que ele tem no coração dele? O que você acha que ele tem? Paixão por almas. Lembra aqui a mensagem do pastor Giovanni domingo à noite? Oh meu Deus, eu chamo de todo o meu coração e tal. Então tá aí, queridos. E qual que é a ideia do pastor Marco? Repetir, porque a gente só aprende na repetição. Repetição, você vai enjoar de ouvir isso até você começar a fazer. Até você começar a fazer, moça. Porque o dia que você começar a fazer, não é mais peso ouvir o que eu estou falando, é alegria. Quem está entendendo? O dia que você começar a fazer, é alegria. É alegria, satisfação. Aí, oh, entendi. Fala para o teu irmão, já entendi tudo. Jonair, você é um grande líder, Jonair. Você não sabe o tanto. Mas de precioso demais. Vamos abrir umas 10 igrejas na Bernardo Saião ali. Ali você domina tudo. Diga graças a Deus, gente. Você é um líder maravilhoso de Jesus. Amém? E as mensagens que foram pregadas mês passado sobre paternidade, está no teu coração, irmão? Líder de célula, está no teu coração? Você aprendeu sobre paternidade aqui. Um mês inteirinho no Tadel. Você foi atrás de alguém da tua célula, depois daquelas mensagens todinhas, que repetiu. Olha para mim, agora eu acabo. O problema é que quando a mensagem entra aqui, fala entra aqui e sai aqui. Esse é o grande mal. O grande benefício é quando ela entra aqui, ó, e desce aqui, ó. Pergunta para o teu irmão: você entendeu tudo que o pastor falou? Que Deus te dê condições de você aplicar essa mensagem na sua vida. Amém, queridos?